E continuando com o programa Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando esse mês sobre o processo de cura, essa jornada de cura. Hoje nós vamos falar do equilíbrio, né? Eu quero equilíbrio, né? Então, falamos da cura em si, falamos da cura do comportamento, a cura física, e hoje nós vamos falar dessa busca pelo equilíbrio. Bom, se queremos alcançar o equilíbrio, é porque reconhecemos, né, que é nele que a gente tem o bem-estar. E é interessante, porque quando a gente se sente equilibrado, as coisas podem estar favoráveis na nossa vida, de acordo, assim, digo favoráveis de acordo com os nossos interesses, né, nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades, ou podem estar desfavoráveis. Mas quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue lidar com tudo tendo um bem-estar, né? Até a frustração se expressa, é sentida de uma maneira mais tranquila por nós. Então, o equilíbrio é uma riqueza, né? E é uma grande riqueza. Porque como nós viemos para esse mundo para viver desafios, para aprender, o tempo todo nós estamos sendo provocados, né? Emocionalmente, as nossas emoções estão o tempo todo variando. Então, quando a gente consegue alcançar o equilíbrio, nossa, podem olhar ao redor, olhar para si mesmo, né? Como é difícil conseguirmos esse equilíbrio. Às vezes a gente até consegue, mas quando a gente vai se relacionar com os outros, o desequilíbrio dos outros acabam também nos influenciando, né? O desequilíbrio das ocorrências nos influenciam. Então, a gente precisa valorizar muito os momentos que a gente consegue alcançar o equilíbrio. E o que a gente precisa, então, para alcançar o equilíbrio? Nós precisamos considerar aqui quatro pontos que são muito importantes e nós vamos refletir sobre eles hoje, tá certo? O primeiro ponto que eu vou trazer é a questão do descanso. Nós aprendemos no estudo sistematizado da doutrina espírita um processo chamado emancipação da alma, que é o desdobramento da alma. O que é isso? Quando eu durmo, eu, espírito, me distancio do corpo físico, ganhando a liberdade de espírito. E em espírito, eu alcanço a liberdade de ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser, desde que, né, os locais que eu vá estejam de acordo com a minha frequência vibratória. Então, eu não consigo ir para mundos mais elevados se essa elevação está incompatível com a minha moralidade, a não ser que meu guia espiritual, né, espíritos mais elevados me ajudem, me levem até lá, porque aí eles conseguem criar um campo magnético de uma frequência que me ajuda a chegar lá, ok? Mas então a gente sempre frequenta lugares compatíveis a quem somos, aos nossos princípios, às nossas intenções, né? A nossa moralidade, a nossa mentalidade. Então, olha que legal. Quando eu durmo, eu ganho a liberdade de espírito. Enquanto o meu corpo físico está ali repousando e renovando as suas células, né? No seu refazimento, eu, espírito, posso ir para onde eu quiser. Então, muitos de nós, ao dormirmos, vamos dialogar com o nosso anjo guardião, vamos visitar entes queridos, amigos queridos que desencarnaram, né? E a gente sente falta, a gente visita. Nós frequentamos bibliotecas no plano espiritual, fazemos terapia no plano espiritual, vamos até a hospitais no plano espiritual para fortalecer a nossa vitalidade, a nossa saúde, para fortalecer a nossa psique, para encontrar respostas para as perguntas que a gente não está conseguindo encontrar. Agora, muitos de nós também aproveitam esse momento para fazer aquilo que não tem coragem de fazer, né, enquanto está com o corpo físico, porque vai ser julgado. E aí,
muitos, ao se desdobrarem em sono, acabam indo para locais que vão causar até mais desequilíbrios, né? Então é muito normal a gente acordar triste, ou a gente dormir triste e acordar alegre, a gente dormir na dúvida e acordar com a resposta, a gente dormir bem e acordar cansado, né? O que a gente andou fazendo pela noite? E por isso é importante a gente fazer a prece antes de dormir, né? Não é só uma prática, faz a prece antes de dormir. É porque quando eu faço uma oração antes de dormir, eu elevo a minha vibração. Então, quando eu vou me desdobrar, estando numa vibração mais elevada, a tendência de eu ter um bom proveito, né, do descanso como espírito é muito maior. Agora, se eu durmo em perturbação, com a mente agitada, com a frequência baixa, ao desdobrar eu vou estar nessa frequência, né? Então, eu vou me vincular a locais ou espíritos que estão nessa frequência, tá certo? Por isso que é uma boa prática a gente rezar antes de dormir. Mas por que o descanso é uma ação que contribui muito para o nosso equilíbrio? Então, porque além de eu favorecer a renovação das células físicas do meu corpo, que são necessárias, né? O organismo físico precisa se renovar para que depois do descanso ele esteja com a sua melhor capacidade de performar no mundo material. Enquanto meu corpo físico está se refazendo, eu também. Eu pauso as dinâmicas da vida que estão exigindo de mim e posso aproveitar esse momento para receber do alto fluidos que vão higienizar minha alma, receber as palavras que vão me ajudar a compreender o que eu estou vivendo, receber a motivação de que eu necessito, né? Então, o descanso é uma das ações muito importantes nesse processo do equilíbrio, porque eu garanto o refazimento do corpo físico e o meu refazimento enquanto inteligência, enquanto psique, enquanto espírito. Tá certo? Então, descanso é um dos pontos que a gente precisa vigiar, se atentar, né? Qual é o tempo ideal para você descansar? Quais os momentos que você pode descansar? E isso é importante, gente. Não vamos ficar se comparando, né, com o outro. Cada um tem uma realidade, cada um tem um organismo. Falamos isso na semana passada, né? Então, dentro da minha realidade, qual o período que eu realmente me sinto refeito a partir do descanso? E quais são os momentos, né, das minhas rotinas, do meu dia a dia, que me favorecem esse descanso? Ser disciplinado com isso, porque, gente, o mundo nos oferece tanta coisa, né? As pessoas nos oferecem tanta coisa, se a gente for topando tudo e não for disciplinado com o que é necessário para o nosso equilíbrio, a gente vai se desequilibrar. O descanso é um deles. Vamos para o segundo, alimentação. Por que a alimentação também é um ponto muito importante no nosso equilíbrio? Bom, nós falamos na semana passada, eu, espírito, que sou inteligência, visto uma roupagem semimaterial que a gente chama de perispírito, que se conecta com o corpo físico para eu interagir com a matéria. Tudo o que acontece com o meu corpo físico se reflete em mim através do perispírito. Se eu não cuido do corpo físico, eu vou viver o efeito, eu, espírito. E eu vou desenvolver desequilíbrios emocionais, psíquicos, né? Meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas intenções, né? Já percebeu como os hormônios interferem no nosso comportamento, nas nossas tendências comportamentais, nas nossas vontades, nas nossas ações automáticas, né? O alimento é o combustível do corpo físico.
Eu tenho que cuidar deste corpo físico porque ele é o meio que eu tenho de interagir com o mundo. Se eu não cuido do corpo físico, eu vou tornando ele incapaz de me ajudar. E eu vou reduzindo a minha capacidade de interagir com o mundo e aprender. Eu vou limitando isso, né? E perdendo cada vez mais a liberdade de ir e vir nesse mundo e aprender. Então, eu preciso vigiar, sim, com esse combustível que eu dou ao corpo físico. Eu sou responsável por isso. Eu preciso fazer uma avaliação, né, honesta comigo e, de novo, não se compare, não fique buscando as dietas da moda, as dietas padrões, as tendências que estão nas redes sociais. Não, conheça o seu corpo. O seu corpo foi construído para você em respeito à sua história e em respeito à proposta atual de desenvolvimento seu. Então, conheça o seu corpo. Quais são as deficiências do seu corpo? O que o seu corpo não produz? Que faz falta, que você precisa repor, fazer reposição? O que o seu corpo produz que você não precisa fazer reposição? O que o seu corpo não tolera, tem intolerância ou tem alergia, reage mal? O que o seu corpo reage bem? E cuide dele como você faria com seu filho, né? Isso aqui dá alergia no meu filho, não vou dar para ele. Não é assim? Isso aqui faz mal, isso aqui faz bem. Bom, se não é, deveria ser, né? Porque nós somos responsáveis pelo bem-estar da criança. Então, faça isso com o seu corpo, cuide dele. Porque se você dá veneno para o corpo, se você causa desequilíbrio no corpo, isso vai se espelhar em você. Tá certo? Terceiro ponto, pensamentos. Gente, pensamento é frequência. Nós tivemos aqui já vídeos que nós falamos do pensamento, né? Quando eu penso, eu me comunico com o fluido cósmico universal, com todo esse magnetismo presente no universo. E aí, o meu pensamento sintoniza com uma determinada frequência. Se eu tenho pensamentos encolerizados, eu baixo a minha frequência. Se eu tenho pensamentos elevados, eu elevo a minha frequência. O que seriam pensamentos colerizados? Eu ficar remoendo, né, situações de dor. Veja bem, remoendo, repetindo aquilo, tá? Digerir não é remoer. O que é digerir? Aconteceu uma briga aqui, eu preciso digerir isso, eu preciso entender como eu interpreto essa briga, o que isso representa nos meus sentimentos, como eu vou agir, como eu vou lidar com isso. Então, eu estou sendo resolutivo. A cólera está em você ficar ressentindo aquilo. Porque aconteceu isso, eu devia ter feito aquilo, eu vou fazer, eu vou me vingar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu não quero saber, e eu vou alimentando esse rancor. Então percebe que eu vou cada vez alimentando mais essa energia de raiva, né, de revolta, e a minha frequência vai pesando, pesando. E aí, quanto mais eu desço minha frequência, mais eu me conecto com a frequência baixa, causando meus desequilíbrios. Mais difícil fica eu sair desse padrão de pensamento, né? O que seriam pensamentos de vibração elevada? Eu reconhecer, poxa, aconteceu essa briga, eu fiquei muito chateado. E eu começar a digerir isso, buscando meu guia espiritual, né? Meu anjo da guarda, meu mentor, falando, meu irmão, me ajuda, aconteceu tal situação, eu estou sentindo isso, eu penso dessa forma, como eu deveria agir? Você está digerindo, vestindo a humildade de reconhecer seus sentimentos, né? Então, veja bem, a mesma situação, teve uma briga. Como eu vou lidar com essa briga?
alimentando a raiva, o ódio, a vingança, aí eu começo a lembrar de outras coisas do passado, ou buscando um irmão mais elevado para dialogar comigo, reconhecendo os meus sentimentos e a minha necessidade de receber ajuda, a minha necessidade de direcionar a tratativa disso dentro de mim, né? E depois de digerido, falar, então é isso. Eu vou tentar lidar dessa maneira, peço ajuda ao alto, peço luz, peço força e vou seguir em frente. Aí eu começo a me concentrar no que eu estou fazendo agora. Seja uma louça que eu estou lavando, um trabalho que eu estou fazendo, um carro que eu estou dirigindo, um diálogo com outra pessoa, seja o que for. Eu tiro o meu pensamento do que aconteceu e canalizo para fazer algo que me faz bem, né? Eu busco outras coisas que me fazem bem para eu sair desse padrão, tá certo? Então, ficar alimentando quando uma coisa está muito repetitiva é porque tá doendo. Então, vamos dialogar com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda, com o espírito que você quiser buscar para conversar, né? Mas vamos digerir isso que está aí, direcionar e seguir em frente, se concentrando no novo, no agora, no que a gente quer construir, tá certo? E quando tiver muito difícil, porque às vezes a dor é muito grande, né? Quando a gente se sente traído, abandonado, muito desrespeitado, a dor é muito grande. Então, quando estiver muito forte, reza, busca mesmo a Deus. Procura fazer leituras edificantes, porque a leitura você se concentra. E por ser uma leitura edificante, o que você está aprendendo ali também vai te ajudando a higienizar a mente, as emoções, né? Não estou conseguindo, eu tô nesse quadro, não estou conseguindo sair. Busca ajuda, procura um amigo que você sabe que vai te ajudar, um familiar ou a casa religiosa, tá certo? Mas não se permita alimentar esse pensamento negativo, porque vai ser daí para pior. Porque você dá essa frequência, vai criando um campo magnético de frequência baixa e vai atrair mais problemas, mais conflitos, tá bom? E o último item é a conexão com Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Ele nos conduz e produz em nós as virtudes e o amor. Porque foi Ele quem nos criou. E Ele nos criou com os atributos dele. Somos derivados de Deus. Então, quando eu me conecto com a divindade, eu resgato a minha semelhança com Ele. Eu resgato as minhas virtudes. Fluidicamente, são dissipadas as energias de baixa vibração para que eu consiga fortalecer essa comunicação. E aí eu dou espaço para que a energia divina me preencha. E acontece um processo de higienização da alma. Se nós conseguíssemos todos os dias dar atenção a esses 4 pontos, nós conseguiríamos lidar com as situações da vida com equilíbrio. E mesmo que a gente não consiga em totalidade, a gente consegue com mais equilíbrio do que seria se eu não fizesse isso. Tudo pode piorar, mas tudo pode melhorar. E às vezes a gente só olha para a ladeira abaixo e a gente esquece de agir pela ladeira acima, né? Então, lembremos, dá para descer, mas dá para subir. E existem meios para isso. Então fica aqui a dica
a sugestão dos caminhos que você pode percorrer para alcançar o equilíbrio ou também, né, para se manter no equilíbrio. Até semana que vem.